Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de dezembro de 2017. É uma segunda-feira. O verbete é de número 4.336. Ele tem 5 páginas, 52 logias e 9 máximos. O tema, fome, e foi elaborado, segundo a especialidade, somatologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Rose Carvalho. A Rose Carvalho ela é professora universitária, graduada em nutrição e psicologia, pós-graduada em nutrição, especialista em nutrição e dietética, mestre em engenharia de produção, brasileira, natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde junho de 1995, docente de Conscienciologia desde junho de 1996 e tenepsista desde outubro de 1999. A fome é o conjunto de sensações somáticas indicativas da necessidade de ingerir alimentos para manter a vida ou a privação de comida da consim, homem ou mulher, grupos ou populações. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da carência alimentar, o holopensene da miséria, os pensenes monopolizadores do subcérebro abdominal. Na fatologia, a escassez de alimentos, a desnutrição, a inanição, o período das vacas magras, o estômago vazio, a Revolução Verde, iniciada nos anos 50, prometendo resolver o problema da fome nos países em desenvolvimento. A agricultura familiar produzindo 70% dos alimentos consumidos por brasileiros. E aí a data base é 2016. A estimativa de 60 mil crianças brasileiras com menos de 1 ano desnutridas. A vulnerabilidade da população indígena, a dificuldade de acesso aos alimentos. O direito à vida, a solidariedade entre os povos, a celebração em 16 de outubro do Dia Mundial da Alimentação, o direito humano à alimentação adequada, e com isso a gente quer chamar a atenção que tem 25 linhas a fatologia, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente então eu só pincelei alguns itens, a gente vai contar aqui com a discussão para a gente debater, que está bem rica essa fatologia. Na parafatologia, eu vou destacar aqui a conexão umbilico-chakra-coronochakra, os reflexos da baratrosfera na dimensão intrafísica, o bloqueio das energias do coronochakra. Na argumentologia, a gente chama atenção que tem um parágrafo, geografia, onde há um posicionamento a respeito da fome em continentes. E na remissiologia eu vou destacar antissomática, desbarbarização da humanidade, estômago, senso universalista, terra de todos, vida humana. A eliminação da fome crônica no planeta é meta a ser alcançada em sintonia com a megafraternidade e o para-direito, condição para a vivência da era consciencial e Estado mundial. Você passou por algum episódio de privação de alimentos? Como se sentiu? Sensibiliza-se com situações de extrema desigualdade social? Na bibliografia específica, a autora contribui com 3 fontes de referência e na webgrafia específica com 2 fontes. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Monteiro, Neuzabete Correia e Zilá Padilha. Alimentos, sobrevivência, vida, gastrosoma, subcérebro, nutrição, desnutrição, jejum, saciedade, dieta, desigualdade, escassez, consumo, desperdício, descaso, aproveitamento, agricultura,
somatologia, intrafisicologia, interprisiologia. Olha, nós vimos aqui pela sua mini bio, né, que você é da área da nutrição. Mas, assim, por que você resolveu fazer? Esse título é a pergunta clássica que a gente faz para começar o nosso debate. E eu sempre gosto de perguntar se ocorreram fatos para fatos nos bastidores aí da elaboração do verbete, mesmo nos estudos, né, nas pesquisas pró-verbete, se ocorreram fatos para fatos que você possa nos contar e que também vai nos ajudar a entender melhor o assunto. Aí você fica à vontade para contar, para não contar. Bom dia a todos. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né, mais uma vez, apresentando o verbete. Esse tema de hoje, né, o tema sobre a fome sempre foi uma discussão na época em que eu fiz faculdade, e era um tema que sempre me motivou, né? Hoje em dia, teve uma época que o problema da fome no mundo foi mais grave, né? Houve várias ações por parte de organismos internacionais, propondo metas e objetivos para décadas e milênios, né, que era sempre voltado, nos últimos 30 anos, eram ações voltadas para eliminar a fome no mundo, né? Então, estou falando de ONU, Organização Mundial da Saúde, FAO, enfim, esses organismos internacionais têm muita preocupação em resolver essa questão, né? E desde a época, então, que eu era aluna de nutrição, e olha que eu já estou formada faz muito tempo, é uma temática que sempre me motivou muito, assim, né? Particularmente na família, eu acho que nutrição, fome e outros temas aí dessa área, obesidade, também tem relação com o grupo familiar, porque na parte da minha família, por parte de mãe, assim, né, as pessoas... minha avó era obesa mórbida, né, tinha obesidade grave, e a família dela, assim, muito ligada nessa coisa de comida, né? O que eu vou comer amanhã, o que eu vou comer daqui a pouco. Então, a comida, a fome, foi sempre um tema muito recorrente, assim, né, no meio do Grupo Karma. Mas é um tema político também. Fome é uma questão política, é uma questão de justiça social, de igualdade entre as pessoas, as consciências. O último relatório da ONU, que saiu agora, em 2017, que é o Estado da Fome e da Insegurança no Mundo, ele traz um dado muito interessante que... Eu não sei até se eu explorei suficiente no verbete, mas a gente pode falar sobre ele, né? Que é a questão da relação da fome com os conflitos, conflito armado, as guerras. Porque, na verdade, a fome, quando a gente pensa em termos sociais, ela é um subproduto das desigualdades e também da violência, né? Na violência no mundo. Então, até 2016, a questão da fome, a questão política da fome, social, assim, numa visão mais abrangente, ela tinha reduzido bastante, tinha regredido muito o percentual de fome no mundo. Mas, de 2016 para cá, esse número voltou a aumentar, né? E esses organismos internacionais, né, eles, sempre estudando e pesquisando o assunto, eles chegaram a uma conclusão que, para mim, foi muito surpreendente, embora até certo ponto seja óbvio, mas isso nunca foi admitido, assim, né, por entidades do peso, né, de Organização Mundial da Saúde e outros. Que eles chegaram à conclusão que o esforço de combate à fome, ele necessariamente precisa acompanhar o esforço pela paz no mundo, na paz sustentável, né? Uma paz duradoura. Porque a fome em si ela é violenta, né? Ela é uma violência contra a humanidade.
Não, ela em si já é uma violência. Ela em si já é uma violência, porque a pessoa, né, é uma arma contra agressão, a população. É uma arma contra a população se deixar ela com fome. E a fome, ela, assim, a pessoa que está com fome, ela se torna praticamente irracional, né? E submissa também. E submissa, enfim, tem todo uma mecanismos, né, de escravidão, de manipulação, de dominação de pessoas e entre países, entre grupos sociais, enfim. Então, é uma forma de violência, como você falou. Tudo bem? Vamos, então, dar início aqui às primeiras perguntas dos teletertulianos, e aí vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas. Na Estrangeirismologia, página 1, em meio a todo o nosso corre-corre coletivo de festas de final de ano, com muita comida, como usar o Mindful Eating aplicado ao manejo da voracidade alimentar? Como funciona na prática o movimento Slow Food? São duas perguntas, né? São duas perguntas, né? A primeira, então, é sobre o Mindful Eating, como aplicar na prática para o controle da voracidade, né? Então, o Mindful Eating, ele deriva de uma proposta de meditação, que é o Mindfulness, né? Que são práticas de meditação, né, o Mindfulness, nesse caso, aplicada à alimentação, que seria o Mindful Eating. Mas a proposta é resgatar o contato com o próprio corpo físico, com o soma. Então, as sensações do soma, a fome, a saciedade, porque hoje em dia é comum a gente comer por estímulos externos, né? Porque é hora de almoçar, então eu vou almoçar porque está na hora. A pessoa não almoça porque está com fome. E como o tertuliano se referiu aí à questão do Natal, Ano Novo, essa é uma época de muita comilância, né? E a gente acaba exagerando, as pessoas exageram mesmo, porque tem também a questão do consumo, né? Que é muito comum na nossa sociedade. Então, o ato de comer, de se alimentar, ele perdeu o vínculo com as sensações do corpo, né? As sensações internas de fome e saciedade. Né? A gente come porque é um evento social, enfim, várias razões para se comer que não tem nada a ver com estar com fome. E o Mindful Eating, ele busca resgatar isso, né? A pessoa voltar a entrar em contato com o próprio corpo. Né? Então, é comer com atenção plena, na verdade. É comer prestando atenção em tudo, né? No alimento, na cor do alimento, no sabor. Saborear com tranquilidade, né? Com mais percepção mesmo daquela... Com interesse também, né? Com interesse. Então, todas essas ações em torno da alimentação, do ato de comer, ela ajuda a pessoa, primeiro, a perceber o que ela está fazendo naquele momento e as sensações que o corpo vai trazer, que o alimento vai trazer ao ser ingerido, né, e entrar, digamos assim, no corpo de cada um. Então, o Mindful Eating, ele busca resgatar isso, essa percepção, essa sensação, a calma, e o ato de comer por necessidade fisiológica, mas acompanhado do prazer, só que é um prazer atento, digamos assim, né? Que às vezes a gente come tão rápido que quando acabou de comer, nem lembro o que foi que comeu, não lembro o sabor que aquilo tinha. Então, são exercícios e ações que buscam modificar isso. Tá? O Slow Food, por sua vez, é um movimento social que vem em contrapartida ao fast food, a esse modo de comer acelerado. Então, tanto o Slow Food quanto o Mindful Eating, eu acho até que eles se complementam de certa forma. Mas o Slow Food, ele tem também uma filosofia de resgatar a história, a cultura, o prazer em cozinhar. Então, deixar a alimentação de ser essa coisa rápida do dia a dia, de correr, de
de estresse, e dá uma outra importância, então, para o ato tanto de cozinhar como de se alimentar, realmente, né? Então, tem a coisa de trocar receitas, de resgatar, como eu falei, as histórias, né, de um local, de um grupo, de uma sociedade, resgatar a cultura. Então, ele é mais amplo nesse sentido. O Mindful Eating é mais uma questão da pessoa resgatar, de sentir, né, de sensações corporais. E o Slow Food tem um enfoque talvez um pouco mais social, um movimento social. Mas ambos, eles cuidam da qualidade da alimentação? Sem dúvida, né? Eles cuidam, essas duas expressões têm embutidas nela o cuidado com a qualidade da alimentação? Principalmente o Slow Food sim. Tem. Alimentos mais naturais, orgânico. Estuda mais essa questão, né? Isso, Na Fatologia, página 1, linhas 8 e 9. Nesta época da Terra com farturas de todos os tipos, por que encontramos o fato de cerca de 795 milhões no mundo sofrerem com a desnutrição? Não é um contrassenso? Como podemos auxiliar a equilibrar esta conta injusta? Então, é bem importante essa pergunta, né? Eu vou te atualizar até que esse número já aumentou, já está superado. São mais de 800 milhões hoje em dia, 815 milhões, uma coisa assim. E realmente é uma situação muito injusta e há muita produção de alimento. A fome ela não se justifica pela não produção de alimentos. Existe alimento para todos, né? A produção de alimentos no mundo hoje ela é suficiente para alimentar a todos. O que existe, então, são vários fatores que podem explicar isso, né? Um deles é a própria violência, como eu já tinha comentado, as guerras, que fazem cerco a determinados grupos de países, pessoas, sociedades, em que elas ficam, então, privadas do acesso ao alimento por conta dessa situação. A outra situação é a privação de alimentos por falta de condições mesmo de adquirir esse alimento, né? Então, o alimento ele precisa ser produzido, ele precisa ser transportado de um lugar para outro e ele precisa estar disponível em todas as regiões, em todos os cantos do mundo, para que as pessoas possam ter acesso, né? E, além dele estar ali disponível, ele precisa ser seguro, né, sob o ponto de vista da saúde, não trazer danos à saúde, e ele precisa ser acessível também em termos financeiros e econômicos. Então, muita gente não tem acesso aos alimentos porque não tem condições financeiras de adquirir aquele alimento. Por isso que, hoje em dia, como eu falei, existem vários movimentos assim, a nível mundial, propondo ações e estratégias globais para garantir o acesso das populações aos alimentos e eliminar de vez com a fome no mundo. Mas a próxima meta desses organismos é terminar a fome até 2030. Está bem próximo, né? Eles sabem que é um desafio. E eles concluíram, então, com esse relatório de 2017, que uma das estratégias para alcançar esse objetivo seria, inclusive, estratégias para aumentar a paz no mundo. Certo? É bem interessante essa correlação, né? Foi a ONU que chegou nisso, né? Muito interessante. Vamos jogar energia para que isso aconteça, né? Na Fatologia... Bom, essas duas primeiras perguntas vieram de Curitiba para você. Essa aqui vem de Arthur Nogueira, São Paulo. Na Fatologia, página 1, última linha, as lamentáveis dessomas prematuras provocadas pela fome. Ontem saiu uma matéria no New York Times sobre as mortes por inanição de crianças na Venezuela. Como podemos assistir com total diplomacia à ignorância dos governos e dos poderosos? Seria a falta de empatia deles pelo povo ou crueldade pura? Acho que é a mesma coisa, né? Falta de empatia e crueldade pura, eu acho que é quase sinônima, né? Mas uma decorre da outra, não sei. Eu
acho que é uma crueldade, né? Mas aí eu vou falar sobre um ponto de vista pessoal. Não tem nenhum estudo, nenhuma pesquisa que eu possa estar embasando aqui a minha resposta. Mas, sob o ponto de vista da consciencialidade, né, eu vejo que é muito cruel. E é muito cruel por quê? Porque o interesse dos governantes é poder. Então, que se dane o povo, que se dane as crianças que estão lá passando fome, ou os adultos, seja lá quem for. O que interessa naquele momento é conseguir manter o poder, se manter no governo, se manter dentro de uma dita filosofia de igualdade social, porque a Venezuela, né, tem essa tendência esquerdista, meio comunista, uma coisa meio indefinida, mas que o resultado que a gente está vendo disso tudo é muita injustiça, e o povo lá realmente está muito sacrificado, e eles invadem cidades aqui do Brasil, da fronteira, para comprar comida, comprar alimento, comprar remédios, porque a Venezuela está vivendo uma situação de calamidade mesmo, né? Agora, o que nós podemos fazer? Eu denunciar, não sei. Aí já eu não sei te responder essa pergunta, sinceramente. Você já está fazendo sua parte, né? Fazendo um verbete sobre fome, né? Para alertar todos aqui. Quanto mais conscientizar as pessoas com relação a essa violência e a necessidade de mudança do Holopensene, já é uma contribuição, né? Porque a contribuição direta, isso tem que ser por parte dos políticos, né? Do governo. E, assim, a população ela pode estar fazendo movimento, tudo, mas a força efetiva, imediata, é por conta dos políticos, né? Da conscientização dos próprios políticos. Pelo menos por enquanto, né? Exato. Porque, por enquanto, a gente está sendo dirigido aí pelos políticos. Mas já é uma grande ajuda cada um de nós podermos conscientizar o outro dessa necessidade de mudança. É verdade. Eu concordo com você. Agora vem de Ribeirão Preto, na Estrangeirismologia, página 1. Pode definir o food truck? Truck. Food truck? Truck. É comida de caminhão, que agora está na moda, até certo ponto, né? Caminhões que preparam, né, servindo como cozinha, assim, local de preparação e comercialização de alimentos. Então, tem alguns pontos que esses caminhões eles estacionam e ali vendem o que eles têm para vender, né, para oferecer. Não sei, aí na sua cidade também deve ter, isso é bem comum hoje em dia. Todo lugar tem, né? Não seria truque só? Esse caminhão parece que não é truque. Está escrito errado? Trauque. O rapaz aqui está sugerindo tá. truck. Não tem o U, não é isso? Isso, depois a gente corrige. Obrigada, viu? Aproveitando, filosofando, entrando na filosofia, eu queria perguntar, já que você colocou tanto na frase enfática mega fraternidade e na politicologia o Estado Mundial, e eu queria que você ampliasse a relação da filosofia, o fraternismo com a fome. Eu penso que a fome, essa desigualdade social que leva à fome de vários grupos e populações, ela é fruto da falta de fraternismo, né? De considerar o outro como uma consciência que atender essas necessidades das outras pessoas, né? O que importa muito hoje em dia é a questão econômica e financeira, o lucro, o capitalismo selvagem, né? Eu não sou esquerdista nem nada, mas existe um certo exagero nessa busca pelo lucro. E isso deveria... As pessoas, se houvesse mais fraternismo, né, entre as pessoas, eu acho que a tendência é resolver esse problema da desigualdade social e da fome. Até porque, né, se coloca aqui que o alimento é usado como arma de guerra e a fome enquanto subproduto da guerra, mais Exatamente. Da violência do antifraternismo, né? Porque se tivesse um Estado mundial que cuidasse de todo mundo, seria melhor distribuído o alimento, né?
por falar em Estado mundial, os refugiados, né, atualmente, grupos de refugiados que estão, né, fugindo dessas áreas de guerras, e eles atualmente são as populações mais sacrificadas nesse sentido. Se houvesse um Estado mundial, não haveriam refugiados e a condição da fome não seria essa, né? Você poderia destacar aqui, na masculinologia, o médico brasileiro, José de Castro. José Apolônio de Castro, que eu achei que era o irmão do Enfilo, mas não é, né? É outro, anterior, né? Não. José de Castro, ele foi um médico brasileiro, né, que ele se formou em medicina em 1929, e ele tinha uma visão mais social, né, da medicina, menos biológica e mais social. E ele começa a se preocupar com essa questão da fome, principalmente no Brasil. Ele tem vários livros. Na época, ele escreveu uns 5 ou 6 livros só sobre a fome aqui, na região, né, no estado brasileiro. Dos livros é a Geografia da Fome, onde ele divide, então, o país em 5 regiões e caracteriza quais são as principais carências alimentares em cada uma dessas regiões e as razões por que isso acontece. E depois ele chegou, inclusive, a ser convidado a ser membro da FAO, né, que é a Organização pela Agricultura e Alimentação no Mundo, é um órgão da ONU, e ele fez um trabalho bacana, assim, muito reconhecido na época que ele esteve nesse organismo. Até porque a médica Zil Nares é a nossa conhecida, né? Gente, só queria fazer uma correção aqui, que naquela hora que a gente falou da palavra escrita errada, eu falei que tinha que tirar o U, mas não, tem que tirar o A, tá? Só para deixar claro aqui. Tá. A pergunta agora vem daqui mesmo, de Foz do Iguaçu, na página 1, na fatologia, 12ª linha. Poderia aprofundar o item alto consumo de carne no mundo? Sim, então. A criação do gado, né, bovino, exige grande extensão de terra, de plantação, de ração para esses animais. E nesse mesmo espaço onde são criados os animais, poderia-se estar produzindo grãos e outros tipos de alimento em maior quantidade, né? Então, o fato de se alimentar de carne, de certa forma, de muita carne, né? Porque principalmente o brasileiro come muita carne, muito churrasco, e o desperdício de carne é enorme. Uma churrascaria chega a desperdiçar, parece que 40 quilos de carne por dia, né? Que é desprezado. Além disso, então, o próprio alimentar esse gado, o espaço geográfico, né, a área que precisa para alimentar o gado é uma área enorme. Essa área poderia estar sendo mais bem utilizada se fosse utilizada para o plantio de grãos ou outro tipo de alimento. Tudo bem? Agora vem de Caldas Novas. Na parafatologia, página 2, 2ª linha, poderia comentar os reflexos da paratrosfera na dimensão intrafísica? Aí ele diz que acompanhou uma série na Netflix, Stranger Things, e fiz uma analogia no mundo invertido, criado por lá, ser uma espécie de baratrosfera, umbral, enfim. Qual que é a série? Você conhece essa? Stranger... Série. Não tem que falar no microfone. A série tem um personagem que tem contato com uma outra dimensão, que é bem parecido com a baratrosfera, e tem uma consciência bem doentia, patológica, que quer dominar a Terra, alguma coisa assim. Aí a relação com isso... Mas não tem problema com a fome, né? Bom, mas enfim... Mas os reflexos da baratrosfera na dimensão intrafísica, né? Então,
existe uma integração, digamos assim, intrafísico-extrafísico e uma integração intrafísico-baratrosfera. Então, algumas regiões mais deterioradas, com menos, digamos, valores morais acentuados, elas teriam uma interação maior com a baratrosfera, e essas consciências que vivem nesses locais, que a gente pode falar que alguns funcionam como assediadores, né? Eles podem estar alimentando alguns políticos e dirigentes que o objetivo deles é poder e coisas do gênero, né? Em detrimento do fraternismo e da igualdade entre as consciências. Esse seria um aspecto. Outro aspecto que as regiões intrafísicas empobrecidas, né, mal cuidadas, digamos assim, cheias de sofrimento, teriam também uma interação maior com o sofrimento que outras consciências vivem na região da baratrosfera. Eu acho que é por aí. Quer complementar alguma coisa? Ainda tem a relação de que, quando a consciência, por algum motivo, ela passa por um processo de sofrimento que é impactante, e ela dessoma, ela vai manter no extrafísico esse padrão, esse condicionamento. Então, uma pessoa que tenha passado inanição, que tenha passado muita miséria, ela, emocionalmente, ela tem uma repercussão muito forte com isso. Provavelmente vai ser uma pessoa revoltada, vai sentir a injustiça em relação aos outros que têm mais, e isso vai gerar todo um holopensene. E essa consciência, ao dessomar, ela não vai mudar esse holopensene de imediato, né? Então, ela vai se afinizar mais com o processo baratrosférico em função do que ela já passou. E, então, a fome pode ter realmente uma relação mais estreita com o processo da baratrosfera, por conta de todos os efeitos que a fome pode ocasionar na consciência, né? Dificilmente vai ter a maioria de infiltrados. A gente pode pensar, não, mas pode ter um serenão lá, pode. Né? Pode ter uma pessoa lúcida lá, mas, assim, em termos de massa, população, não é? Eu acho que é difícil de você ter uma superação rápida. É diferente quando você tem uma consciência lúcida, em que ela opta de reduzir o seu consumo de alimento e tudo, porque ela tem um controle maior sobre o seu próprio soma, né? E a sua cognição, ela está no controle, né? O processo do mental soma está no controle, não é o psicossoma. Então, a gente, por exemplo, pode ver o Gandhi. Gandhi, ele passou por um processo de fome, onde ele fez greve de fome e tudo mais, por conta da população que queria a independência da Índia, né? Então, ele tinha um objetivo para ajudar. É diferente daquela pessoa lá da Somália, que está sofrendo com fome, não tem nenhum motivo, é pura injustiça, sofrimento mesmo. Essa consciência vai ter uma repercussão muito forte. Vamos passar. Quer falar? Agora vem 3 perguntas da Suécia para você. Na paradoxologia, página 2, poderia comentar o paradoxo de consumir alimentos sem ter fome? Então, mas é muito comum hoje em dia consumir alimentos sem ter fome, é um paradoxo, né? Porque originalmente, ou genuinamente, o consumo de alimento ele devia atender uma necessidade física, né? Saciar a fome. E quando a gente acaba comendo sem ter fome, come por questões sociais, ou mesmo por questões de consumo, né? De poder aquisitivo que pode bancar isso, né? Banquetes e outras coisas. Ou também a questão emocional, que às vezes muitas pessoas comem porque têm carências emocionais que ela tenta suprir através do consumo de alimentos. Mas é um paradoxo, né? Porque, na verdade... Eu não sei qual é a sua opinião, aproveitar essa pergunta dela, eu vou fazer uma aqui, intermediária aqui. Tá. É que, assim, tem
tem uma linha de médicos que diz que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas para não deixar o estômago vazio. Tem outra linha de médico, principalmente agora, nessas últimas... Jejum intermitente. Jejum intermitente, ou seja, que é bom você sentir fome, porque teu organismo está preparado para consumir... Quer dizer, a gordura que você acumula é a inteligência organísmica, né, vamos falar assim, para quando faltar alimento, ele consumir essa gordura que é reserva alimentar do próprio corpo. E que é muito bom você sentir fome, esperar sentir fome. Qual é a sua opinião? Eu estava esperando por essa pergunta. Estava, né? Porque está na moda isso. E, na verdade, assim, eu tive que dar uma palestra sobre jejum intermitente e tive que estudar um pouco sobre isso, né? Agora, há poucos dias. Existe... bom, primeiro, né, as pessoas comem demais. Exageradamente, não precisava isso, né? Falando em termos geral de sociedade, hoje um dos maiores problemas de saúde pública é a obesidade. A gente está falando da minoria, né? A minoria come demais, porque, assim, não sei, a gente está falando que uma população enorme passa fome, e a outra come demais. Não é uma coisa, um paradoxo. O obeso, isso, né? não é que ele tem fome também, né? A fome oculta. Tem muitos obesos que acabam consumindo alimentos muito calóricos e de pouca qualidade nutricional, na verdade, né? Mas fora essas pessoas, que também é um problema, né, de insegurança alimentar e nutricional, que é combatido juntamente com a fome por essas entidades internacionais. Bom, mas voltando à questão do jejum intermitente, que é uma coisa que está na moda, que pelo menos no Brasil está todo mundo falando muito disso. Antes de eu falar dele especificamente, eu queria só lembrar uma coisa, gente. A obesidade, ela dá muito lucro. Vocês imaginam a indústria de alimentos, a indústria farmacêutica, a mídia, o marketing. Todos esses setores, eles ganham muito dinheiro, né, em cima disso tudo. Então, não há um interesse em resolver isso. Assim, não há um interesse genuíno, né, de resolver isso. Porque se resolver, de onde vai vir esse filão aí que rende tantos milhares de dólares para tantas empresas? Mas, deixando isso de lado, falando sobre o jejum, o melhor jejum, o jejum melhor estudado, digamos assim, e que dá melhor resultado é à noite. Então, é fisiológico passar 12 horas de jejum durante a noite. Se a pessoa come 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, no máximo até as 20 horas, depois disso não é aconselhável, ela ficaria, então, 12 horas sem se alimentar até o outro dia, até a primeira refeição do dia seguinte. Isso é saudável. Isso é saudável. Isso é saudável. O organismo, à noite, o nosso ciclo circadiano, né? Então, à noite, o organismo se prepara para outras funções. Não é estômago, não é digestão, não é insulina. A produção de insulina cai, a gente começa a produzir melatonina e outros hormônios. Então, é fisiológico fazer esse período de jejum à noite. E também uma boa parte desse período a gente vai estar dormindo, não vai estar nem sentindo fome, né, na verdade. A coisa de comer de 3 em 3 horas, ela é uma orientação, mas eu penso o seguinte, né, que se a pessoa tem fome, ela deve comer. Fazer o lanche da tarde, mas é um lanche assim, é comer uma fruta, né, um suco, um copo de suco de fruta natural. Não é se empanturrar de comida, né? Agora, essa coisa de ter esses períodos de jejum, algumas pesquisas têm mostrado que o sistema imunológico e o cérebro, ele sai de uma acomodação. Tá? Então, faltou comida e agora? O que a gente faz? Né? O cérebro pensa. Então, ele começa a lançar mão de outros mecanismos e é como se desse uma acordada no metabolismo do corpo. Mas isso é bom? É bom. Tá, agora, não é bom ficar 24 horas sem comer, né? Tem umas coisas muito radicais aí que as pessoas andam fazendo que é completamente sem noção. Mas ficar algumas horas sem comer, né? Por exemplo, tomando líquido, né? Isso. Se a pessoa não tem o hábito de fazer o lanche da tarde,
tudo bem, não precisa fazer. Mas se chegou 3h, ela está com fome, precisaria de um copo de suco de laranja, qual o problema, né? Também não é um problema, não vejo isso. Aí, quando for mais tarde, ou 6h, uma comida um pouco mais leve, para complementar. Então, eu sou a favor disso. Tá? E, para complementar, tem uma pesquisa recente que foi feita com mulheres obesas e com sobrepeso, que elas receberam a mesma quantidade de calorias, 1.400 calorias, que foi dividida no almoço, a mesma quantidade, pegou esse grupo de mulheres. Esse grupo foi dividido em 2 subgrupos, grupo 1 e grupo 2. Cada grupo recebeu, no total, 1.400 calorias. A mesma quantidade. A mesma quantidade. Só o que mudou, o almoço, a quantidade de caloria do almoço dos 2 grupos era igual. O que mudou foi a quantidade de caloria do café da manhã e do jantar. Tá? Então, elas só tinham 3 refeições ao dia, de jejum, almoço e jantar, 1.400 calorias. Um grupo recebeu 700 calorias no de jejum e outro grupo 700 calorias no jantar. Ou seja, mais no de jejum e menos no jantar, e o outro mais no... Tá. Isso, exatamente. E foi surpreendente a diferença entre os 2 grupos. O grupo que recebeu mais calorias no de jejum e menos no jantar, emagreceu mais, diminuiu parâmetros laboratoriais de dislipidemia, triglicerídeos, por exemplo, né? E o outro grupo, ao contrário, assim, as mulheres tiveram um aumento no triglicerídeo e diminuiu menos a circunferência da cintura, o peso, enfim, foi um resultado assim até certo ponto inesperado. E o que mostra que essa coisa de comer à noite, ela não é fisiológica. Entende? Reforça isso que eu falei das 12 horas de jejum à noite. Então, a gente tem que, ao invés de abrir restaurante para jantar, né, tem que abrir alguma lanchonete para um de jejum bom, né? Café da manhã. Então, a gente tem que começar a trocar esse hábito, né? Muito esclarecedor. Muito obrigado. Quanto ao jejum intermitente, onde a gente obtém mais informações sobre isso? Como que a gente tem acesso a essas informações? Olha, tem que procurar nas bases de dados, né, da internet, livrarias. No YouTube tem várias pessoas falando, só que você tem que ver muitas coisas para você tirar a sua própria conclusão. Pois mas alguém já deve ter feito essa filtragem, né? Então, isso que eu penso. Então, tem que procurar nas publicações mais científicas, né? As publicações do Lilacs, que é uma base de dados importante. Também, mas... eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que é muito importante, por exemplo, se você está interessado, você mesmo fazer pesquisa, porque é importante ler as duas vertentes, para você tirar sua própria conclusão, até porque seu organismo é diferente de todo o organismo das outras pessoas, então você tem que se adaptar. Eu acho que o mais importante é você tirar as próprias conclusões, estudar isso, respeitar o corpo. Porque você vai fazendo uma média, por exemplo, tem coisas que eu vejo que todo mundo deve colocar na água, que se eu colocar vai ser fazer um mal danado para mim. Só eu sei isso. Ninguém sabe, médico nenhum vai saber. Então, se eu não pesquisar, quem que vai me... Entendeu? Então, vamos supor que eu te faça uma base de dados limpa para você. Pode ser que não seja nada adaptado para você. Sim. Então, cada um que eu acho que tem que fazer a sua própria base de dados. Tem muita individualidade também nisso tudo. E eu gostei muito desse experimento que você citou agora há pouco, porque nos propicia também a ideia de fazermos com a gente mesmo. Sim. Não é? Eu fiquei interessada também, gostei muito. Eu gostei muito. Eu preciso emagrecer muito. Voltando aqui para as perguntas da Suécia, aqui, sim. Na sindromologia, página 3, poderia explicar a síndrome de Obal? A síndrome de Obal foi uma síndrome observada entre soldados do Exército, né, que ela é característica
de desnutrição, de má alimentação. Então, são determinados tipos de nutrientes, carência de determinados tipos de nutrientes que vão causar um conjunto de sintomas, cegueira noturna, diminuição da acuidade visual, a própria desnutrição, e que, se não for tratada, acaba levando à cegueira. Mas ela foi identificada inicialmente em soldados. Isso. Eu tive um colega meu da faculdade que ele era deficiente visual, e a hipótese dele é de ter passado fome na infância, que aí gerou a cegueira dele. Eu achava que não tinha uma coisa com a outra, né? Uhum. E ele fala que foi isso. Vitamina A, beta-caroteno. No Nordeste isso ainda é comum. Eu não sabia dessa relação. Então, na mitologia, página 3, qual relação entre o tema do verbete e as deusas da agricultura, Deméter e Ceres? As deusas da agricultura, porque elas vão abençoar, né, as plantações, as colheitas, a fartura. Então, são responsáveis pela fartura mesmo, né? Por boas colheitas, coisas desse tipo. É mais ilustrativo mesmo. Agora vem duas perguntas de Caldas Novas. Qual é a sua opinião a respeito do projeto Fome Zero, implementado pelo Lula? Pelo Lula? Essa coisa do Fome Zero foi um dos objetivos do milênio, né, que terminou, proposto pela ONU e pela FAO, que terminou em 2015, que consistia numa série de ações para diminuir a fome no mundo, e o Brasil pegou, então, essas ideias e aplicou aqui para resolver o problema da fome no Brasil. Eu vejo que, por um lado, tem muito assistencialismo, né, Bolsa Família, e outras ações. Tem ações que são interessantes e tem outras que, até certo ponto, elas deveriam ser implementadas. Eu não acho que ninguém deve passar fome, que não se deve facilitar o acesso a alimentos às pessoas de modo geral, mas que deveriam ser associadas a outras ações para aumentar a educação, a cultura, né, de empoderar essa população mais pobre, menos favorecida economicamente, para que elas tenham também condições de procurar gerar o próprio alimento, né, e ter condições para acesso ao alimento mais adequado. A outra pergunta hoje no mundo, onde há mais fome, seria no continente africano? Se for possível escolher, na minha próxima ressoma, quero ressomar na África. Vamos fazer força, né? Pois tem aqui, olha, o sul do Sudão, nordeste da Nigéria, Somália e Iêmen são os países agora que estão passando por um nível extremo de fome, né? Identificado pela ONU, né? E realmente outros países também na África. A África hoje em dia é o continente, digamos assim, que sofre mais com a questão da fome. Em quantidade mais genérica, né? Maior, assim, né? Talvez quem está pensando em nascer na África... Tem que começar a fazer dieta intermitente desde já para poder acostumar. Essa é uma possibilidade. Não é? Não sei, acho que ele é magro, se eu não me engano, mas assim, começa a fazer dieta intermitente, porque aí vai aguentar, né? Porque já pensou sair do Brasil, churrasco, Caldas Novas, Goiás, o que tem lá? Peixe na telha, que eu comi lá. Tem galinhada, né? Tem galinhada, eu comi um peixe na telha lá, maravilhoso. Então, assim, tem muita comida lá. Mas, Rosa, é relativo, porque se a pessoa vive no Brasil, mas numa região que passa fome, talvez já vai estar habituado a nascer lá, ressomar lá na África e passar fome do mesmo jeito. Eu concordo, mas eu estou falando para ele aqui. Bom, agora vem de São Paulo para você. É uma experiência pessoal. Fiz método de emagrecimento com o médico Sidney Chioro. E seu método é muito simples. Desde muito cedo, perdemos a percepção da fome, comemos por impulso, desprezando
a percepção somática de fome. O método é recuperar essa percepção com uma regra única. Só podemos comer com fome. Por incrível que pareça, funciona, pois o impulso de comer, desobedecendo a percepção física, é a causa raiz da gigantesca maioria dos casos de obesidade. Eu acho que ele só deu um depoimento dele, mas se você quiser comentar... Não, concordo. O ideal seria comer quando tem fome, né? Por que comer em outros momentos? Não, você sabe que eu tinha uma coisa assim, ó, se eu começasse a sentir fome, eu achava que o suco gástrico ia acabar com o meu estômago. Eu saía correndo para comer. Depois que eu fiquei sabendo dessa fome intermitente, que é bom, que o organismo sente, eu agora fico tranquila quando eu sinto fome, entendeu? Eu não sei se eu estou errada. Não precisa ter pressa. Mas, assim, eu fiquei mais tranquila quando eu sinto fome. Porque... Rose, você corrija assim, a minha percepção, mas eu já tive experiência de chegar mais ou menos na hora do almoço, bater aquela fome, mas, por algum motivo, eu estar fazendo alguma coisa e não dá tempo de comer, uns 30, 40 minutos depois, a fome passou. Passa. Porque o organismo, quando ele sente a necessidade, ele começa a produzir o suco gástrico. E vai se adaptando, né? Como não chega o alimento, ele tem que dar uma freada naquilo. Ou então ele vai procurar em outro lugar, como Exato, ela falou. vai buscar outras reservas de energia, né? Então, muitas vezes a pessoa, pelo impulso emocional, ele não resiste, sente a fome e quer comer logo, né? Come rápido e não sacia a fome. Não, mas é interessante também observar os sinais de hipoglicemia. A pessoa começa a tremer, sentir suar frio, sensação de desmaio, aí já, né? Já é exagero. Já é exagero. Tem que ter o bom senso, né? Por isso que a gente falou da pesquisa. Você tem que pesquisar tudo, assim. Eu vejo tudo, assim, fico com o que eu acho que é melhor para mim. Bom, na parafatologia, é de Porto Alegre agora essa pergunta. Na parafatologia, página 2, segunda linha, o bloqueio das energias do coronochakra poderia se relacionar com o tema do verbete? A pessoa que está com fome, ela fica dominada pelo umbilicochakra, né? Não vai ter energia para... Eu falo de fome crônica. Mesmo a fome aguda, ela já é uma perturbação. A gente, quando está com fome, já começa a ter dificuldade de manter o discernimento. Algumas pessoas ficam irritadas, né? Começa a perder um pouco da razão, da lógica. O cérebro não funciona mais do mesmo jeito. E você imagina alguém que vive a fome crônica, né? Ele vive dominado pelas energias do umbilicochakra, pela carência alimentar. Então, a conexão... as energias do coronochakra, elas vão ter pouca oportunidade de se manifestar, expandir, porque a pessoa vai estar desenergizada, na verdade, né? E dominada por sensações, instintos, de sobrevivência, de fome. Rose, parabéns pelo verbete. Obrigada. Na realidade, eu vejo muitas pessoas comentando, eu também, às vezes, já tinha esse sintoma, quando vem aquela fome brutal, assim, eu fico assim, a minha indisposição é notória, assim. E é irracional, né? Irracional, né? Então, assim, é difícil, né? Eu vejo assim que a questão é não chegar ao extremo, né? E outra coisa que hoje eu faço um exercício porque eu acabei fazendo uma reeducação alimentar que me ajudou muito há 2 anos atrás, e hoje eu sigo muito essa reeducação, porque é um princípio assim que está me dando assim bastante ajuda, né? E quando eu chego assim num banquete, literalmente falando, que tem tudo que tu possa escolher, a gente fica, né, um pouco gulosa. E eu tenho assim uma percepção de ficar olhando as pessoas, tipo avançando, sabe, nas comidas assim. E o fato de eu ficar olhando aquilo ali me leva a sobrepairar. A realidade é essa, sabe? Eu sobrepairo ali. Você perde a fome? Não é que eu perca a fome, mas eu entro assim numa tranquilidade de observação. Por que as pessoas fazem aquilo? E aquilo ali eu vou aos poucos, assim, sabe, pensando sobre aquele processo ali, porque o homem ainda é muito bicho no momento que chega ali, sabe? Então, isso aí faz com que daí eu
volto, né? Assim, tipo assim, tá, agora eu vou comer o que é necessário. Eu escolho o alimento que eu gosto mais, para não ficar naquela coisa da gula, sabe? Então, tem me ajudado bastante esse processo, né? Porque é difícil, às vezes, chegar, né? A gente tem os nossos coffee breaks, que são maravilhosos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que é a saúde, né? Da gente. Instinto é uma coisa muito forte, né? A gente tem que estar muito... Eu queria te perguntar ali na página 2, que você colocar na quinta linha, a fome enquanto redutora do autodiscernimento, você praticamente já falou, né? Mas aí a fome impedindo a paz íntima. Como seria isso? Pois é, a fome impedindo a paz íntima. Eu penso que é muito difícil ficar em paz, tranquilo, morto de fome, né? Não é aquele morto de fome de 3, 4 horas, né? Aquele morto de fome de um dia para o outro, que tem pessoas que não comem de um dia para o outro porque não tem comida. Então, olha... Uma coisa é você saber que a hora que você não estiver aguentando mais, tem lá comida para você comer. Outra coisa é você estar sentindo fome e saber que não vai ter. E saber que não tem o que comer. Aí Exatamente. Eu acho que é difícil mesmo. Então, a Revolução Francesa não começou por falta de pão? Embora... Como é que é o nome da rainha? Que disse, não tem pão, coma brioches. Né? Mas eles não tinham pão nem brioche, aí deu no que deu. E foi interessante até eu lembrar disso agora, porque foi a partir da Revolução Francesa que, mais à frente, bem mais à frente, 1948, foram estipulados os direitos humanos, né? E, entre eles, o direito à alimentação. Então, você vê que como é que a fome pode mover o mundo. E ali na página 3, nas mitologia, aquela último mito ali, queria que tu ampliasse, por favor. Os megamitos da superioridade das raças e dos gêneros. Então, essa é a desigualdade, né? Achar que, por exemplo, o pessoal da África pode passar fome porque é uma raça subhumana. Não sei, são as desigualdades mesmo entre os povos. E os índios, né, a população indígena é altamente vitimada pela fome, pela dificuldade de acesso aos alimentos. E elas têm visto como preconceitos, né, subhumanos e por aí vai. Então, são os mitos das desigualdades, e são todos consciências. Não tem uma justificativa para isso. Não existe. Não sei se eu respondi. Essa questão, agora vamos ver aqui em Palhoça, Santa Catarina, a pergunta: a compulsão alimentar pode ser um resquício da falta de alimentos ou um desequilíbrio de uma vida anterior? A compulsão alimentar é um desequilíbrio da vida anterior? Se a compulsão alimentar hoje, a pessoa que tem compulsão, pode ter sido fome da vida anterior, que ela deve ter ficado traumatizada e, então, para compensar, ela está comendo demais hoje. Pode ser? Olha, eu acredito que sim, né? Até certo ponto, eu acho que cada caso é um caso, mas isso me fez lembrar também, porque eu faço voluntariado junto ao Laboratório Serenário, e uma pessoa teve uma retro durante o experimento em que ela passou fome numa situação de guerra, e aquilo ficou marcado e tinha efeito sobre essa pessoa até hoje. Assim, uma vida atual ficou. Eu não posso dar muitos detalhes, eu também nem me lembro bem como é que foi a situação, mas ela teve essa retro, ela lembrou de uma vida que ela passou fome, foi muito difícil, né? Teve guerra. Tem prestígio até hoje. E tinha, até hoje. Então, a gente está falando, né, da injustiça social e tal, e eu estou sempre me lembrando da lei de causa e efeito, né, que a gente tem uma lei assim, que a gente estuda muito aqui na Conscienciologia, que nada é por acaso. Sim. As pessoas estão no lugar certo. Né? Se está passando fome hoje, pode ser uma injustiça. Tem uma frase que o professor Valdo fala, que eu acho muito interessante, que é assim: uma incoerência intrafísica aparente, né, é aparente, porque pode ser uma coerência multidimensional. Isso é uma questão que a gente não vai... Quer dizer, eu entendo perfeitamente que nada acontece por acaso. Porém, não sei o que você acha,
é também da causa e efeito da gente ter consciencialidade que impõe a gente a lutar por menos desigualdade. Então, assim, é o equilíbrio dinâmico que eu acho, né? Quer dizer, cabe àqueles que conquistaram maior consciencialidade da igualdade, igualdade que eu digo é equanimidade, né? Porque a igualdade a gente não vai ter nunca. Mas, assim, uma equanimidade maior, né? entre as pessoas. Então, pela lei de causa e efeito, ela, né, fica na responsabilidade, na autorresponsabilidade de diminuir a fome. E a fome, por outro lado, pode ser, não estou dizendo que seja sempre, né, porque tem a catástrofe que nem sempre é por conta da lei de causa e efeito, que normalmente vem como efeito de uma causa anterior. Pois é. Então, essas duas causas são... Eu penso o seguinte, né? A fome por questões climáticas, a seca prolongada, uma enchente, uma coisa mais pontual, que tenha sido por um fenômeno climático, talvez até justifique isso que você está falando, né? Agora, a fome... Provocada pelo próprio homem, né? Provocada pelo próprio homem, pela miséria, pela crueldade. Não, isso não pode ser um resgate, isso é mais interprisão. E, por outro lado, o professor Val dizia que nós viemos ao mundo para ser feliz. Eu acho difícil ser feliz passando fome. E se desenvolver consciencialmente passando fome. E ter paz passando fome. Tanto paz íntima quanto paz... mas aí sim, eu entendo para você, mas aí, assim, essa ressoma compulsória... Entendeu? Ser feliz aqui com a ressoma compulsória, a gente tem que botar esse feliz entre aspas também, né? Sim, com certeza. Porque quando fala feliz, é uma interpretação da vida mais feliz, né? É, a interpretação mais feliz, mas também mais saudável, sob o ponto de vista do corpo físico, né? Das emoções. Mas o que eu queria falar, assim, eu não sei se eu fui clara, mas, assim, mesmo que tenha sido... por um processo de vida anterior dele, que ele veio assim no ambiente, né, onde vai passar fome, nós também viemos com uma consciencialidade maior para não permitir que ele passe fome. Então, assim, é uma balança, é um equilíbrio. Sim. Que é esse equilíbrio que vai movimentando a evolução da Essa coisa da causa e efeito, a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente vai pensar na violência. Fulano levou um tiro, uma bala perdida, morreu, mas ele merecia, porque ele está pagando um karma, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É a necessidade que a gente tem de preservar a vida do outro. Um princípio da causa e efeito também. Você tem a consciencialidade, você tem que botar aquilo para funcionar, né? Mas, assim, só para complementar, eu penso até que pode existir essa coisa da causa e efeito nessa questão da fome, mas seria provocado por questões da natureza, assim, bem que o homem não tem controle sobre elas. Não sei se está certo, mas é o que eu penso, né? Eu vejo no sentido assim, independente se a pessoa está ali, naquele ambiente, por uma consequência do que foi feito anteriormente, independente disso, cabe a nós, entendeu? Com maior lucidez, trabalhar aquilo, né? Não deixar que aquilo aconteça, porque a nossa tarefa, a nossa responsabilidade é essa, entendeu? Enfim, é complicado isso, é complicoso. Não saiu ainda não. Aí agora foi. Agora foi. Bom, eu vi aqui que você fez uma abordagem no seu verbete bem concreta e está chamando atenção para aspectos sociais e tal. Mas eu queria ver assim, o que você conseguiu refletir, quais as conclusões que você chegou na relação da fome com a consciência, certo? Porque, veja, a comida, a fome, a comida é um processo de energia. Sim. Né? Então, a gente tem fome de energia, a gente tem fome de afeto, a gente tem fome de conhecimento. Agora, por exemplo, assim, fazendo um pouco relação com a minha experiência como psicólogo, você na nutrição deve ter visto bastante isso. Para algumas pessoas, tu vê, a fome da alimentação é uma coisa bem instintiva, né? Para algumas pessoas, o alimento ele é um valor,
é uma coisa assim incrível, parece que é a coisa mais importante da vida da pessoa. Eu que tive a experiência de atender pacientes oncológicos que não podiam comer, ou a alimentação estava super restringida, eu vi o quanto havia uma diferença dessa limitação para uns e para outros. O quanto de sofrimento se traz para cada um. Para uns era o fim do mundo. Para outros era algo administrável, algo que eles lidavam com uma certa serenidade. Então, essa resistência da consciência às suas carências. Então, por exemplo, assim, às vezes uma pessoa que está com fome, ela se transforma num bicho. Outra não, outra consegue manter um comportamento, uma retidão, a sua cosmoética. Aí, analisando do ponto de vista das carências em geral, algumas pessoas administram suas carências, seja de fome, seja de energia, de uma maneira, conseguem administrar com maturidade, com serenidade. E outras a gente vê que ainda é muito, fica submissa. Primitivo, né? Exatamente, fica genuflexa à sua instintividade. Então, assim, se tu chegou a fazer alguma relação disso com o próprio nível evolutivo da consciência? Nível evolutivo já é mais complicado, mas vamos pensar aqui o seguinte. O soma é um dos veículos de manifestação da consciência, né? E a gente precisa aprender a dominar esse veículo, a conviver com ele e dominar mesmo, né? Dominar o soma. A gente só vai conseguir parar de ressomar, de ter que ocupar um corpo físico na hora que tiver dominado essa condição, né? Os instintos e seja lá o que for que precisa ser dominado estando de posse de um corpo físico. E algumas pessoas têm muita dificuldade, mais que outras. Isso pode ter relação com o nível evolutivo? Até certo ponto, sim, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com isso para não ser muito categórico, né? Porque são muitas nuances também para dizer que uma pessoa tem um nível evolutivo melhor que a outra, sei lá. Para isso tem um conscienciograma aí para ajudar a gente. Mas, dominar o soma é o básico, né? É a primeira etapa. Se não consegue fazer isso, é complicado. Dominar o gastrossoma, né? Fome, ela é um mecanismo instintivo como outros tantos. E é básico também. Exatamente. E a gente está evoluindo, um dos caminhos para a gente é exatamente essa dominação do veículo somático, né? Dominação da instintividade. Ou, digamos assim, administração com harmonia dessa instintividade. Agora, nem tu negar, nem tu reprimir, porque a gente precisa comer. Agora, o próprio soma, ele pode ter, por causa da hereditariedade, por causa da paragenética, da genética, ele pode ter alguns descontroles que eu acho que a consciência ela fica submetida àquilo porque a paragenética dela não é capaz. Forte, e ela pode também vir para passar por algumas provações. Então, eu acho bem complexo você tirar conclusões da consciência a partir da condição do soma, entendeu? Sempre tem uma relação de causa e efeito, sempre tem algum tipo, sempre tem uma herança, alterância, uma heteroherança, mas tem agora também a tal da epigenética, né? Sim. Que é uma coisa que você... Outro dia eu estava vendo isso, a quantidade de genes, de fazer como é a mutação de genes, a maioria deles é da epigenética, não é da genética. Então, assim, mostra a condição que nós temos pelo meio ambiente, pela nossa postura, de mudar a questão da genética, né? Mas, assim... Não, e você me lembrou uma coisa, tem a nutrogenômica, né? Que é a alteração dos genomas, são genomas. A partir da nutrição, da alimentação. Entendeu? Também. Mas, assim, é impressionante como a vida é complicada, não, complexa, né? Eu vejo essa questão do nível evolutivo, a forma como a pessoa consegue lidar com os seus veículos, né? Porque o soma físico, ele tem suas necessidades, né? A própria estrutura dele necessita de alimento. Então, de acordo com o nível evolutivo da consciência, ela vai saber administrar
para que não falte nem tenha excesso, né? Ela não vai estar comendo em excesso, porque não há necessidade, ela precisa manter o corpo saudável, né? Mas também não pode manter o corpo carente. Então, o mais inteligente é deixar esse instrumento, esse veículo, o mais saudável possível para que possa manifestar os seus atributos, né? Então, a questão do nível evolutivo eu vejo por esse lado, né? De saber administrar da melhor forma possível. Nem faltar, nem ter o excesso. E aí tem a recuperação de Cons nesse meio todo, porque o restringimento físico né? Agora, fome, né, a alimentação está muito ligada a prazer, né? Isso também dá uma confusão. Dá uma confusão danada, né? Uma pergunta, você quer fazer pergunta? Né, que os banquetes. Que às vezes também tem essas coisas da vida do passado aí que da pessoa traz, né? Os banquetes. Resquícios, né? Aqui na página 1, eu achei interessante que você colocou aqui na 12ª linha, ou a terceira linha de baixo para cima, queria que tu ampliasse, não sei se tu já falou, a ração animal e biocombustíveis. Porque ontem a gente teve o verbete responsabilidade planetária, de certa forma ela falou algumas coisas a respeito, né, que alimento no mundo não vai faltar, né? Que depende, tudo é do homem, né? Que a questão é como a gente vai estar lidando com o processo da natureza, do planeta. Então, biocombustíveis hoje, eles ocupam extensas áreas de terra para a produção de insumo para biocombustível. E isso compete. Então, compete com a produção de alimentos. O impacto alimentar resultante da competição entre produção de alimentos, ração animal e biocombustíveis, que também a ração animal também tem a ver com a produção do gado, né, que é o consumo exagerado de carne. Então, e a produção de insumo para biocombustíveis. Esses três fatores, eles competem por espaço, por oportunidade, e precisa ter um equilíbrio entre essas coisas. E por que você colocou ali depois o trabalho escravo? Onde que entra assim naquele crise humanitária e o trabalho escravo? O trabalho escravo, porque muitas vezes as pessoas são colocadas em situação que não tem nenhum alimento necessário para suas necessidades diárias, né? Não tem moradia, a fome faz parte do trabalho escravo. Tem que falar no microfone. Eu vejo, sim, a questão do serviço escravo. A fome contribui pela manutenção da escravidão. Também. Porque a pessoa ela vai ficar carente, vai ficar necessitada e vai se submeter para poder obter o alimento, né? O mínimo que ela precisa, ela vai se submeter. Então, a fome pode ser um instrumento de manutenção da escravidão. Posso perguntar mais um? Na fatologia, aqui na página 2, na 5ª linha, a greve de fome enquanto instrumento de protesto político. Isso eu acho uma coisa bem... Você viu um garotinho fazendo greve de fome? Não, mas ele precisa de emagrecer, né? Ele precisa de emagrecer. Ele precisa, né? Essa greve de fome é ridícula do garotinho, né? No meu ponto de vista, tá? Agora, o Gandhi fazia greve de fome, né? Para conquistar a libertação lá da Índia. É muito comum, né? Os grandes líderes quererem fazer greve. Mas eu queria ver qual o sentido, né? Porque, consciencialmente falando, né? Mesmo agora está acontecendo lá em Porto Alegre, greve, e eu vi tem uns colegas que estão fazendo essa greve de fome, né? É greve de fome? Não sabia. Sim, em função do salário. Isso aí acontece, né? Mas o que leva uma pessoa a aguentar ou suportar tanto, né? O que faz? Eu acho que a questão mente, né? Da pessoa que... Porque é uma forma extrema de protesto, né? Ela está pondo em risco a própria vida. Se as reivindicações não forem aceitas, ele pode levar à morte. Então, é bem extremado. Falta de Ou pode ser usado para chamar a atenção também. Também, né? Obrigada. Porque é diferente, por exemplo, a pessoa fazer um protesto e ameaçar se matar com um tiro, né? Agora, quando ela faz uma greve de fome, as pessoas veem que ela está morrendo aos pouquinhos.
e ela vai ficando cada vez mais grave. Então, isso vai sensibilizando um maior número de pessoas. Enquanto a pessoa faz um protesto que tira a vida rapidamente, aquilo não vai acaba sensibilizar logo, né? tanta gente. Né? Eu acho que tem que pensar, né? Porque a gente não está aqui fazendo juízo de valor do negócio, está só explicando a razão, né? Uma pergunta daqui de Foz do Iguaçu mesmo, tá? Para quem está de dieta, quando se sente fome por horas, 5 a 6 horas, isso é bom? Engorda ou emagrece? Uns dizem que é bom sentir fome, outros não quando se está em emagrecimento. Olha, a privação de alimentos, quando ela se torna uma coisa muito repetitiva e rotineira, ela pode desencadear processos de bulimia. Que a pessoa está com fome, ela nega aquela fome, ela controla. A hora que ela relaxa, ela vai comer tudo que pode e que não pode. Porque perde o senso. Né? Ela passa a ser dominada pelo organismo, pelo instinto. É o fio da navalha isso daí, né? O ideal não é ficar passando fome de dia, fazendo dieta que passe fome. O ideal não é isso. É comer, acho que o ideal é comer uma alimentação correta, né? Adequada, equilibrada, né? Ingerindo a quantidade de vitaminas, minerais necessários, o que vai diminuir a energia, mas proteína tem que ser quantidade adequada e os outros nutrientes também. Que a gente restringe um pouco mais é carboidrato, que é a principal fonte de energia, né? E gordura. Tem uma coisa que eu vi num vídeo da YouTube, eu estou usando para mim, eu queria saber a sua opinião, que é assim, toda vez que come qualquer fruta, comer em seguida, no máximo 10 minutos, 3 ou 4 tipos de nozes, sabe? Ou nozes, ou amêndoa, ou carocinhos desses para poder a frutose que entra na corrente sanguínea ser combatida pelo um produto que eu não sei te dizer qual que também entra na corrente sanguínea através desses alimentos. O que você acha disso? As nozes, para mim, eu tenho sentido bem com isso. As sementes, elas têm um alto teor de gordura, né? E elas diminuem o índice glicêmico quando são consumidas juntas. Isso. Para mim, eu tenho me sentido bem com isso, mas isso faz sentido, então. Depende da fruta também. Se tiver uma quantidade boa de fibra, a fibra por si só já faz esse papel. Entendi. Mas é válido. Né? Bom, tem um item aqui na sua Fartologia, página 1, na 4ª linha. A agricultura familiar produzindo 70% dos alimentos consumidos por brasileiros. A minha pergunta é, de um lado, a agricultura familiar é excelente, de outro, a maioria dessa agricultura familiar usa em excesso agrotóxico, que mata todos eles também de câncer. Como é que você vê isso? Todos eles, eu estou exagerando, né, gente? A maioria deles. Aí você chamou a atenção para o meio de produção, né? Que são as técnicas empregadas para produzir o alimento. A agroindústria, ela também usa e difunde muito isso. A agricultura familiar, eles tentam sobreviver da melhor forma que pode, né? Do jeito porque que falta eles informação falta também, informação, né? E às vezes para conseguir financiamento, eles assinam um contrato se comprometendo a adquirir o insumo, o agrotóxico. Então a própria semente, quando ela é produzida, né? Tem um nome agora que está me faltando agora, mas assim ela já é feita para quando tiver grande a plantinha, já exigir, dependendo do solo, que você coloque agrotóxico, né? São os transgênicos. Os transgênicos, Na verdade, então, assim, ela já vem dentro dela alguns produtos para não deixar que elas
Desenvolva. Não, que elas têm algum tipo de doença, mas, por outro lado, elas têm outros tipos de doença que aí vai exigir... Sim, quando surgiu essa coisa de transgênico, a ideia era que a agricultura ficaria livre dos agrotóxicos. Mas não fica. Mas ao contrário, né? Elas são frágeis e a quantidade de agrotóxico ainda é maior do que no outro tipo de produção. Agora, a agricultura familiar, as pessoas, falta informação, como você falou, falta recurso, falta um monte de coisa. A gente tem que agradecer muito essas famílias que ainda estão dispostas a produzir alimento, porque é uma vida muito sacrificada. Mas eu acho que teria que ter, por parte assim, dos governos, por parte da... Então, isso que eu estou te falando, Banco do alguma Brasil... coisa para instruir, porque não só nós passamos o problema, né, de excesso de agrotóxico, como eles produzindo. Várias pessoas... Tem um filme que chama O Veneno Está na Mesa, que já é antigo, mas é fácil de encontrar no YouTube, e ele discute bem essa questão. É bem interessante, vale a pena. Destacando também que as grandes produções utilizam fartamente os defensivos agrícolas, inclusive de larga escala. De avião, que é mais... Você está falando quanto maior a escala, mais precisa, é isso? Não, também é usado, tanto por um como por outro. Depende. O problema é quando chega a praga, para salvar a produção, o pessoal usa qualquer coisa para... A monocultura exige mais. A cultura diversificada... Agora tem muita gente já fazendo, né? Essa cultura tem um nome, não estou me lembrando agora. Essa cultura diversificada, que aí aproveita melhor a terra, umas plantas ajudam as outras e não se usa tanto, né, agrotóxico. Tem um nome, esqueci. Sem uso de agrotóxico, né? Tem alimentação. Tem também. Alimentação natural, que se chama. Mas eu queria perguntar aqui na página 2, na linha 7ª, o que é essa palavra aqui, quartziorcor marasmático? Quachocó? Quachocó é o nome de um tipo de desnutrição específico. Está aqui. O marasmo é uma desnutrição energética e o quachocó é uma desnutrição proteica. E, às vezes, tem os dois juntos, aí fica quachocó marasmático. A pessoa tem carência de energia e tem carência de proteína ao mesmo tempo. E esse termo aí, qual é a origem dele? A origem dele? O quachocó significa segundo filho. A síndrome foi inicialmente descrita em lactentes desmamados precocemente devido ao nascimento de um segundo filho. Então, a mãe desmamava aquela criança, ela passava a ter uma alimentação deficiente em proteína e vinha desenvolver a doença chamada quachocó. Outra coisa, no polinômio Deus, eu vejo que, ampliando bem, seria quase que uma solução para a fome, né? Poder ampliar o polinômio, melhorar a qualidade, aumentar a produtividade, reduzir preços e garantir acesso. Seria o ideal, né? Um sistema ideal de produção e distribuição de alimentos. Melhorar a qualidade na produção, aí aumentaria a produtividade, aumentando a produtividade reduz preço, mas às vezes a gente tem uma alta produtividade e os alimentos as pessoas preferem jogar fora do que vender pelo preço mais barato, porque desvaloriza demais. Então tem uma lei de mercado que envolve isso daí. Teria mais uma questão aqui que me chamou a atenção. Nos sinônimos que se usa aqui, essas palavras são realmente sinônimos? A orexia, a âmbria e a galga são sinônimos de fome ou tem alguma... Orexia é sinônimo de fome. Âmbria, eu acho que vem de hambre, né? De fome, de âmbria é fome também? Também. E galga, falta. E galga também falta é fome? Falta de alimentos, falta. Quê? Você fala? Estou com âmbria? Então, em espanhol,
Hambre é fome, né? Sim, sim. Agora, eu gostei muito, foi dessa ortopensata. Garfo é a pá que abre a cova do glutão. É produção do professor Valdo. O garfo é a pá que abre a cova do glutão. Isso aí é bem impactante, né? Não é? Eu poderia aqui, para ampliar o debate, você falar dos itens aqui da numerologia, que são 2 divisões, não sei se são sequenciais ou aleatórias. Vou explicar cada um rapidamente, os itens das 2 divisões da numerologia. Cadê a numerologia, meu bem? Ajuda aqui. Só um pouquinho que eu já vou... Qual página que é? Ah, aqui, eu já achei. Página 2. O alimento, o pão, o repasto, o rancho, o banquete, o farnel, o quinhão. Então, o pão são denominações sentido figurado, né? O pão enquanto alimento, o rancho é o alimento do soldado, o banquete é o esbanjar o alimento, o farnel é o... Como é que eu vou dizer? Profilaxia da fome, você diria? Você vai levar um farnelzinho para quando tiver fome você comer. Fazer um lanchinho, né? Fazer um lanchinho. É um lanchinho. É um saco de, eu acho que de pano para guardar comida, farnel. Sim. E a marmita é uma também. Reserva, né, de alimentos, digamos. E o quinhão é um punhado, né? Um punhado de alimentos aqui no caso. Então, seriam sentidos figurados ou palavras que têm o mesmo sentido que alimento. Aí embaixo tem a ceia, a refeição, a dieta, a ração, a comida, a boia, a cota. A boia, né? A boia fria é uma expressão muito usada no produtores de cana, que eles levam a marmitinha e não tem onde esquentar, porque estão lá no meio da plantação. E acabam comendo aquele alimento frio. Boia frio. Mas aí são relacionados à comida, né? A ceia, a refeição. A comida e alimento também é a mesma coisa, mas aqui já é o prato, né? Isso. Já é a refeição. E antes é a coisa, a coisa unidade. Aqui já é o conjunto. Outra coisa, você falou há pouco lá da Revolução Francesa. E essa teoria meteorologia, a teoria populacional de 1798. Do Malthus. Essa teoria na verdade, na Revolução Francesa? O Malthus ele era um matemático. Ele viveu no século XVIII, 1750, por aí. E, na época, no auge assim, da Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, houve uma melhora muito grande das condições de vida e de saúde das pessoas. Então, houve também uma certa explosão demográfica. E o Malthus, preocupado com isso, fez lá muitas contas, ele desenvolveu uma equação matemática, onde ele dizia que precisava conter essa explosão demográfica, precisavam nascer menos pessoas, digamos assim, porque ia chegar um momento que ia faltar alimento para todo mundo. Porque, segundo ele, a população estava crescendo de forma geométrica, por favor, me ajude, e o alimento aritmético. Está certo, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, a produção de alimentos crescia num ritmo muito menor do que aumentava a população, e ele afirmou que em determinado momento ia faltar comida. Então, precisava conter a explosão demográfica. E depois da Segunda Guerra, isso volta a ser retomado, né? E daí que vem a tal da Revolução Verde, que é uma proposta de produzir alimento que dê para todos. Mas é porque também na Segunda Guerra muitos homens morrem, né? Então tem essa questão da diminuição da produção, porque é claro que tem muitas mulheres que estão na produção, mas a maioria é homem, né? Uhum. Então isso dá uma queda também. Sim. Na produção. Para concluir, aqui no último item da página 3, na geografia, você fala
que a fome aponta mais a África e a Ásia. Como? Mas aí A fome? a fome aponta países da África e Ásia. Ah, sim, Mas sim. Na geografia, lá no final da página 3. A América do Sul também não está incluída Tem, aí? América Latina, sim, América do Sul, Brasil, a população rural tem mais problema de fome que a urbana, os índios, a população indígena. Mas uma assim, amostra, a maior concentração hoje em dia desse problema são nos países da África. África e Ásia, né? Que E você está Ásia. falando aqui. Porque Mas na a Ásia é aquela Ásia mais próxima da África ali, né? Porque existem alguns países que estão mais ou menos desenvolvidos, como é o caso do Butão, que adota a felicidade como um índice de desenvolvimento. Ah, sim, É um dos índice países... de felicidade, Tem. ao invés de... É produto interno bruto, não. É produto felicidade. interno de felicidade. É uma coisa assim, que é a Aonde forma que de é? medir... Butão. Não é. Alguns estão melhores que outros, né? Mas se a gente for localizar regionalmente, aí sim. Pode falar. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo teu verbete. Eu gostaria que tu... Está ouvindo? Está ligado? É para cima. Eu gostaria que tu me desse mais informações sobre aqui na parte da neossinapsologia, o impedimento da formação de neossinapses em decorrência da privação de alimentos. Então, sinapse é você aumentar... Ela aumenta a partir de cognição, né? De conhecimento, de aprendizagem, mas ela precisa de um substrato químico, orgânico, físico, que vem a partir também dos alimentos, né? Então, a pessoa que tem privação de alimentos, vai ser difícil ela ter primeiro espaço mental, disposição mental para ficar aprofundando conhecimento de alguma coisa, né? Ela quer comer, talvez a primeira... A sinapse é da sinapse da alimentação. Como é que eu vou arrumar a próxima refeição, né? Então, é um impedidor nesse sentido. Eu queria falar uma coisa, antes da gente terminar, que, na época, você quer falar? Só para complementar, porque a sinapse é uma estrutura física também do cérebro. E o cérebro, para formar essas novas estruturas, precisa de material, que é o alimento que a gente ingere, né? Então, se a pessoa passa fome, está carente, ela não vai ter material suficiente que contribua para formar essa estrutura física que são as sinapses, né? Então, isso dificulta. É só um porém aqui que eu gostaria de comentar com relação assim que a indústria de alimentos ela se desenvolveu muito em função de atender às necessidades da guerra. Então tem esse outro lado também que a gente acabou não abordando, né? Você imagina, por exemplo, quando Napoleão saiu da França para invadir outros países, ele tinha um exército de milhares de soldados. Só que para alimentar esses soldados era um desafio. Tem até uma frase de Napoleão, que eu não escrevi aqui, mas agora eu estou me lembrando, que é assim, que o limite dos soldados, o limite da guerra é o estômago do soldado. Então, é uma coisa mais ou menos assim, né? Então, muitos soldados morriam de fome, né? Porque estavam em época de frio, fome e frio, né? Não tinha acesso ao alimento. Então, um dos desafios para manter a guerra é conseguir alimentar os exércitos, os batalhões. E a indústria de alimento ela correu muito paralela a isso. Tanto é que o alimento enlatado ele foi criado em 1940, que foi na época da Segunda Guerra, porque precisava alimentar o pessoal que tinha invadido. A guerra acabou em 1945, né? Pois então, ficou um ano ali produzindo. Então, toda essa tecnologia da indústria de alimentos, ela sempre avançou muito com o objetivo de atender essa demanda, de alimentar os exércitos. Rose, só por questão de curiosidade,
a margarina foi uma invenção do Napoleão, não foi? Ah, não sei. Não lembro, isso eu não sei. Ele que inventou a margarina? Não, porque eu li alguma coisa a respeito, que em função disso, porque era difícil a manteiga levar para o campo e tudo. E a margarina foi uma forma de obter, a partir do óleo vegetal, uma gordura que pudesse comer um pão. Isso. Não se estragar, não deteriorar. Pode ter sido, sim. Porque como não deteriorar? O Napoleão ele saiu da França, ele carregava bois, vacas, galinha, todo o arsenal de cozinha, panelas. Ele fazia isso? Para não passar fome? Ele deve ter passado fome na vida anterior. Vamos lá. Rose, só queria perguntar uma coisa para você, o que você acha? Eu vejo muita burocracia hoje, por exemplo, no Brasil, né, que fala do Brasil, o desperdício de alimento que nós temos hoje. 30% da produção vai para o lixo, por falta de tecnologia mesmo de manipulação disso, transporte, armazenamento, o cuidado com esse alimento. Que a gente vê no restaurante, né? Eu sei que existem leis e tudo, né? Já tem um movimento, né, de fazer, alguns restaurantes já estão encaminhando quando as sobras para... É um movimento que está se iniciando, né, para distribuição. Porque, na verdade, a vigilância sanitária ela proíbe isso por conta de contaminação, né, da segurança daquele alimento. Só que, por outro lado, é uma tremenda injustiça, né? Porque tu vê tanta gente passando fome. Estão tentando criar aí um mecanismo para atender as duas necessidades. As duas situações. Ligou, né? Não? Fala para a gente ver. Deu? Deu. Parabéns, Rose, pelo seu verbete. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre o voluntariado na organização Médicos Sem Fronteiras. Está no detalhismo. Então, são esses voluntariados que eu citei aqui, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, eles trabalham muito em áreas de guerra também, né? Para auxiliar essas populações mais vulneráveis. Só para tem mais uma ainda. Para o fechamento do verbete, que você comentasse a frase enfática. Frase enfática? Então, a eliminação da fome crônica no planeta é meta a ser alcançada em sintonia com a mega-fraternidade e o para-direito, né? Eu acho que mega-fraternidade e para-direito tem a ver com equanimidade, com, né, pelo menos o acesso a meios de subsistência, para você se manter viva e com o mínimo de saúde aqui nessa condição intrafísica. E isso seria uma condição da vivência da era consciencial Estado mundial, que seria um Estado sem fronteiras, justamente, sem fome. Pois a tendência é a gente chegar na era consciencial, Estado mundial, sem fome, né? Sem fome. Por isso que eu é muito básico a fome, muito né? Básico, né? Eu acho que a única fome válida aí é a fome de conhecimento. Com certeza. Essa não passar engorda, nunca. Essa não dá bulimia, não engorda, né? Mais alguma pergunta? Rose, você tem alguma coisa que você queira comentar aí? Mais alguma coisa assim que você selecionou para comentar? Nós temos 2 minutos ainda. O que eu tinha selecionado, eu acho que eu consegui, né? Eu acho que o grande avanço que houve no estudo dessa questão da fome foi reconhecer que também depende da paz no mundo, né? Que as estratégias têm que estar interligadas, embora até pareça uma coisa óbvia, eu acho, né? No primeiro momento é óbvio que precisa isso, mas ter isso reconhecido, escrito, e que se desenvolvam políticas e estratégias para alcançar esse objetivo, eu achei muito fantástico. Eu também gostei muito de saber disso. Quer dizer, não é nenhuma novidade, como você falou, né? Mas buscar a simultaneidade, né, da paz com a diminuição, não sei como que a gente pode falar, o fim da fome, eu acho que é uma ideia fantástica, porque aí vai no caminho, né, Você sabe que, só um dado, então, que hoje 12% da população brasileira está vivendo com R$ 220 por mês.
É muito pouco, né? Muito pouco, né? Vai comer com R$220, fazer tudo. E o índice de desemprego também está bem alto, Altíssimo. Então é um problema, né? Você fica vendo. Está bem complicado o Brasil hoje. Mas só tenho a agradecer às pessoas que enviaram perguntas, né? Bem diversificado, sim. É isso, então. Tá bom. Gente, Rose, muito parabéns pelo verbete, tá? Eu assim, pessoalmente, eu adorei o tema, adorei o enfoque que você deu, que eu acho que é importantíssimo a gente chamar a atenção para a nossa própria responsabilidade. Eu acho que o governo, é óbvio, tem a responsabilidade maior, mas como até foi falado aqui, né, cada um de nós também tem a responsabilidade para poder divulgar essa questão para tentar diminuir de alguma maneira, né? E isso, então, assim, a gente convida e espera, aguarda você a fazer novos verbetes, alguma variante aí da fome, né? para poder a gente continuar da vontade de comer. Aliás, tem um sinergismo aqui que ninguém te perguntou, mas eu achei assim muito engraçado, que é o sinergismo fome com a vontade de comer. Achei ótimo. Bom, gente, então assim, finalizando aqui, a gente parabeniza você pela exposição. Foi bem elucidativa para todos nós. Nós agradecemos vocês aqui presentes, tertulianos, aos teletertulianos que enviaram perguntas. A gente sempre deixa o recado e o convite, né, de que a gente gosta da companhia de vocês e precisa da companhia de vocês, porque são os tertulianos, teletertulianos, com a verbetógrafa do dia, que dão movimento, que dão molho, né, ao nosso debate. Então, a gente conta com a presença de todos vocês. E passamos para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 15 perguntas enviadas online. Temos 2 convites. Terezinha Mello com o programa Verbetografia em EAD e Sofia com Consim Cobaia. Boa tarde a todos. A Enciclosabres vem convidar para o programa Verbetografia em EAD, que vai iniciar em 2018, de 22 de fevereiro a 17 de maio. Esse programa para aquelas pessoas que queiram fazer a escrita do seu verbete e estejam distantes daqui. A estrutura é de 12 módulos semanais, com aulas online e mais aula vídeo. São aulas tira-dúvidas, que acontecem todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Caso você não esteja presente nesse dia, as aulas ficam gravadas em vídeo, que você pode assistir depois. A carga horária é de 48 horas aula, com duração de 12 semanas. Também temos desconto para reciclantes do curso e grupos fechados de mais de 15 ou mais interessados, com desconto de 25% sobre o valor da inscrição. As informações: verbetografia@enciclosap.org, contato@enciclosap.org, ou então fazer diretamente na recepção do CAEC a sua inscrição pelo telefone prefixo 45 2102 1499, ou então também pelo e-mail do CAEC, caec@caec.org. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, lembramos vocês que nesse sábado, dia 23 de dezembro, das 15 às 20h30, estará acontecendo o curso Consim Cobaia, na sede da Conscius, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Nesse curso Consim Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para identificação de trafores, trafares e trafais através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através do site www.conscius.org.br ou mesmo através do WhatsApp, código de área 45, número 99994 1460. Venham, participem, estamos aguardando vocês e até lá.
O título do verbete de amanhã é Profilaxia grafopensênica da Melex. A especialidade é gesconologia. A verbetógrafa é a professora Eliana Manfroy. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.